9h19, nós estamos aqui na 97 FM. O tema de hoje, separação, divórcio. Quais os aspectos, como conduzir do ponto de vista jurídico, quais são os direitos, quais são os deveres, o que é alienação parental. Nós vamos esmiuçar um pouco isto, mas nós também queremos, e a parte pediátrica, né? A parte do pediatra aqui, do psiquiatra da infância e adolescência, como conduzir isso, porque eu preciso que a gente tenha uma definição clara de como fazer, como comportar com os nossos filhos, para nós formarmos adolescentes e adultos saudáveis emocionalmente. E a separação, nós sabemos, pode trazer traumas, pode trazer dificuldades, pode trazer transtornos. Então hoje nós queremos discutir. Eu faço questão de cumprimentar em primeira mão a nossa doutora Laura Elisa. Doutora Laura Elisa está em Belo Horizonte, está com a gente por Skype. Ela é de Fabriciano, mas já faz 20 anos que mora em Belo Horizonte, já faz 20 anos que é advogada da vara de família. Tem um livro escrito que é sobre alienação parental. Bom dia, doutora Laura. Que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente. Muito obrigado pelo aceite, né? Esse é o livro Alienação Parental e a Responsabilidade Civil por Violação dos Direitos da Personalidade. Muito bacana, uma abordagem muito bacana. Esse é o livro, né? Bom dia, doutora Laura. Que bom que a senhora está aqui com a gente. Bom dia, Geraldo Hilário. A honra é toda minha. Muito obrigada pelo convite, né, de participar desse programa Corrente do Bem, que é um programa muito importante que leva informação aí a toda a sociedade, né? E o tema de hoje é um tema muito importante e que teve um aumento muito significativo, né, nessa pandemia do Covid, que é a separação. E as consequências advindas de uma separação, dentre elas, a prática de alienação parental. Tá? Eu estou muito feliz de estar aí com vocês e estarei aqui hoje disponível para esclarecer, né, todos os pontos aí de dúvidas no tocante à alienação parental, o que é o ato de alienação. E o próprio nome do programa de hoje: existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho, né? Então a própria Constituição da República, né, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele confere uma responsabilidade aos pais, né, de criar, de educar, de ajudar os filhos aí na formação, né, da integridade aí psíquica, física, né, que compõe aí os direitos da personalidade. Então, estou com vocês hoje pela manhã com muito prazer. Muito obrigada, doutor Geraldo. 9h47. Nós estamos aqui juntos na 97 FM. Aí no seu YouTube, 97 FM Vale do Aço, ou no Facebook. Programa Corrente do Bem hoje, falando sobre separação de pais, falando sobre como conduzir essa separação, principalmente levando em consideração a formação de crianças, adolescentes e adultos saudáveis emocionalmente. Eu queria explorar um pouquinho a doutora Laura e perguntar, esse tema é muito importante, eu mesmo me surpreendi quando estava estudando. Doutora, o que é alienação parental? Quais são as formas disso? E o que a senhora vê, quais os exemplos que a senhora vê no dia a dia no seu consultório, no seu escritório, né? Acaba sendo um consultório, porque eu já percebi que a importância que a doutora dá para o aspecto psicológico das famílias que a procuram, acaba que ela é meio que psicóloga também, né, Natália? Acaba sendo. Verdade, Geraldo. O direito de família, ele está diretamente, né, interligado com a psicologia. E eu falo que a gente vira uma psicóloga prática, porque as pessoas chegam até a gente com uma demanda muito grande, né? E por mais que a gente vá dar uma assistência jurídica, a gente tem que ter um ouvido, né,
e acolhimento para essas pessoas, né? Obviamente que o advogado de família, em determinados casos, ele vai indicar também, né, um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, mas a gente tem que ter esse acolhimento justamente porque a pessoa está num momento muito fragilizada, né? Então, vamos lá. A alienação parental é algo muito corriqueiro, gente, assim, falando que ela pode ocorrer até dentro do casamento. Então, a gente pensa em alienação parental, a gente pensa assim, ela se intensifica mais com a separação e o divórcio, entretanto, ela pode ocorrer durante o relacionamento a dois, a união estável, o casamento. O que é uma alienação parental? Alienação parental, ela é uma interferência na formação psicológica de uma criança ou de um adolescente, promovida geralmente pelos pais ou porque por algum familiar que tem a guarda da criança, que pode ser avós, que pode ser tios, né? Quem tem aquela autoridade parental, sem ser o pai ou a mãe, que cause prejuízo a essa criança e o adolescente na manutenção de vínculo afetivo com aquele genitor ou genitor alienado. Então, como que é feita essa alienação parental? O que a Lei 12.318 fala para a gente? Quais seriam formas exemplificativas? Por que são exemplificativas, doutora Laura? Por quê? Porque a lei, ela não quis engessar as formas de alienação, porque podem ser várias as formas de alienação. Então, ela coloca de forma exemplificativa algumas condutas. Por exemplo, realizar a campanha de desqualificação do genitor. Seu pai não presta, sua mãe não presta, né? No exercício ali da maternidade ou da paternidade. Uma outra forma de alienar é dificultar o exercício da autoridade parental. Ou seja, não comunicar, né, ao genitor algo importante da vida da criança, não deixar que ele ou ela participe ali da criação, né, do filho. Dificultar o exercício, né, de convivência familiar. Não deixar o genitor ou a genitora ter contato com o filho. Isso é o que mais ocorre. E geralmente está super interligado com a questão de pensão alimentícia. Então, se o genitor geralmente é o homem, é o pai, que às vezes, mesmo tendo uma guarda compartilhada e mesmo tendo ali a fixação de residência nas duas casas, paga a pensão alimentícia para o filho, né? Então, se descumpre ali o pagamento, o outro genitor, ele quer dificultar esse contato. Isso é um erro, não pode acontecer, né? Mudar de domicílio sem falar para o outro genitor. Então, omitir questões relativas à educação do filho, a questões de saúde do filho, isso também é uma forma de alienação parental. Só que a forma mais clássica que causa realmente um dano psíquico na criança é o chamado falar mal do outro, né? Então, é o que está no inciso 1 da Lei de Alienação Parental, do artigo 2º, que fala realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor ou genitora no exercício da maternidade ou da paternidade. E é muito séria a alienação parental, gente. É muito sério por quê? Porque ela vai interferir nesse processo de desenvolvimento psíquico da criança e do adolescente, que vai, a partir de um tempo que for alienado, ele vai começar a ter sintomas dessa alienação parental. Quem que foi a primeira pessoa que definiu a alienação parental? Foi justamente um médico psiquiátrico lá nos Estados Unidos, chamado Richard Gardner,
que, trabalhando com processos judiciais, fazendo ali parte da equipe, né, da equipe multidisciplinar dos processos que envolviam separações, ele definiu a síndrome, que chama síndrome de alienação parental, da alienação parental, que é justamente o sintoma que aquela criança, que aquele adolescente começa a ter quando é alienado. A criança fica inseguro, a criança começa a ter depressão, ela vai mal na escola, ela fica agressiva, ela começa a ter problemas de aprendizagem, né, de aprendizado. Então, quando a gente observa que tem casais que estão passando por um processo, né, de divórcio, o que nós temos que fazer? Orientar para que o que está ainda mal resolvido entre eles, que não afete aquela criança, perfeito, que não coloque aquele filho como um ponto assim de vingança entre eles, né? Como se fosse uma bolinha de jogo, né? Porque ele vai destruir a vida dessa criança. Doutora Laura, no meu livro eu trato também do aspecto psicológico e dos sintomas que causa também no genitor ou na genitora alienada, ou alienado. Tá? Então, depois mais à frente, aí nós vamos falar dessa possibilidade da gente tentar reparar esse dano psicológico, moral que a alienação parental causa no indivíduo. Deixa eu só fazer uma intervenção, doutor Geraldo. Doutora Laura, às vezes as pessoas minimizam essa questão do falar mal. Não é só o falar, é o falar reiterado. Eu trabalhei num processo em que eram duas pessoas, altos líderes de uma igreja lá em Valadares, em que o pai repetia todos os dias para os filhos que a mãe estava endemoniada. Você imagine o que é isso no contexto de pessoas que frequentam igrejas. O filho ouvir, um filho de 6 anos, 7 anos, ouvir todos os dias do pai dele, que é uma autoridade na igreja, que a mãe é um espírito ruim, tudo aquilo que eles combatem naquele contexto de igreja, de religião. Então, isso é extremamente grave. E a doutora Laura deve ter casos, eu não sei como é que está seu tempo, Geraldo, mas muitas experiências que a gente vê no dia a dia. Essas coisas estão muito mais próximas de nós do que nós conseguimos imaginar. Inclusive... Verdade, Jonair. Esse falar mal não é um falar mal esporadicamente ou de um fato isolado, porque nós não estamos assim, não é correto fazer isso, mas porventura casais, né, cometem esse deslize. Esse falar mal é algo reiterado, por isso que a lei fala, é uma interferência na formação psicológica. Realmente aqui no meu escritório temos casos seríssimos. Inclusive, eu tive um caso muito sério aqui no escritório, que quem cometia a alienação parental era o genitor, era o pai que não tinha a guarda do filho. Porque geralmente as pessoas pensam que quem comete alienação parental é quem detém a guarda, né? É o mais comum. Só que não. A gente pode ter casos que o genitor que não tem a guarda, quando ele tem o contato ali com o filho, ele começa o trabalho de desqualificação. Então, esse caso em específico... Mas é uma verdadeira competição, né? Uma competição... Pela repetição. Então, esse caso, a criança, desde os 4 anos, toda vez que ela ia passar o final de semana com o pai, as férias, o pai falava, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo, sua mãe acabou comigo no divórcio, sua mãe roubou meu patrimônio todo, sua mãe... Então, quando a mãe me procurou, o filho já tinha 9 anos. O filho já era completamente alienado contra ela. E o filho tentou suicídio, ele agredia a mãe,
Então, gente, é muito sério. Então, assim, se alguém está vivenciando uma alienação parental, quanto mais rápido a pessoa puder buscar ajuda, né? Ajuda de um profissional do direito, ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, para poder ali tentar orientar aqueles pais a parar de cometer o ato, porque infelizmente o judiciário ele não está dentro dos lares, ele não consegue combater a alienação. Quando chega até ele, né, um caso, né, um fato concreto, ele tenta corrigir e conscientizar aqueles pais através da aplicação da lei, porque a lei ela tem um aspecto sancionador, de sanção. Inclusive agora a alienação parental ela é considerada crime. Eu quero, doutora Laura, são 10 horas, eu preciso interromper, eu quero inclusive falar no retorno sobre as penalidades mesmo da alienação parental, e a dica da Corrente do Bem antes de nós chamarmos o nosso jornalismo é de que Geraldo, quando o juiz ele detecta os indícios da alienação parental, primeiramente ele vai advertir o alienador. Então, a primeira sanção vai ser uma advertência, tá? E aí, após, a gente vai o juiz vai determinar uma perícia multidisciplinar. Essa perícia ela é feita com auxílio de psicólogo, assistente social e psiquiatra, que vai emitir um laudo para isso, se realmente ocorreu essa alienação parental. E, a partir do momento que a primeira sanção é a advertência, se aquele genitor ou genitora não cessar os atos, aí começa a agravar, né, essas sanções. Então, num segundo momento, ele pode diminuir essa convivência com o genitor que aliena. Também ele pode aplicar multa pela prática de alienação. Essa multa ela pode ser diária, que a gente chama de astrente. Então, a gente pode ter uma multa de R$500, até mais alta, por ato de alienação praticada e comprovada. Tá? Perfeito. Ele pode também alterar a guarda, ou seja, tirar a guarda do alienador. E, por último, suspender a autoridade parental. Essas são as sanções cíveis. Perfeito, perfeito.